Bom dia, alunos do terceiro médio, sejam bem-vindos. Hoje, correção do módulo 6, ainda associação de resistores. Estamos na página 95, exercício número 1. Na figura que segue, há dois resistores em série, R1 e R2, conectados a um fio AB. Entre esses fios, uma DDP de 40 volts. Então, o DDP é nosso usinho. Ok? Então, a resistência nós temos aqui no fio A e B 3 ohms e 5 ohms. Letra A. Determine a intensidade da corrente que atravessa o resistor. Então, para a letra A, nós vamos adaptar aqui a primeira lei de Ohm. A DDP é igual à resistência elétrica vezes a intensidade da corrente. Tá? Percebemos aqui que estão em série, porque tem um único caminho a percorrer a intensidade da corrente elétrica. Então, basta somar esses dois. Então, a resistência equivalente aqui vai dar 8 ohms. Está correto? Sim, né? Então, como atravessa 40 volts, então 40 é igual a 8 vezes I. Então, I vai dar 5 amperes. André Marie Ampère. Sim, não? Letra B. A DDP de cada resistor, ou seja, quanto foi nosso usinho para cá, vamos chamar de U2, quanto foi nosso usinho para cá no I1. Percebe que as resistências são diferentes, tá? Mantendo a mesma amperagem. Então, o que vai mudar vai ser a DDP. Lembra-se, quanto menor a resistência, maior é a amperagem. Como a amperagem aqui é constante, o que vai acontecer aqui? Tá? É só multiplicar. Então, letra B, vamos chamar assim, ó, DDP1 igual a resistência 1 vezes a intensidade da corrente. DDP2 igual a resistência 2 vezes a intensidade da corrente. Nesse caso é constante, que nós já vimos. Então, qual será a voltagem? A tensão DDP para 1. Então, na resistência 1 são 3 ohms vezes 5 amperes. Então, a DDP aqui vai dar 15 volts. DDP 2. Resistência 2 é 5 vezes 5 amperes. DDP vai dar 25 volts. Se nós não analisarmos, 15 com 25 vai dar 40. Os mesmos 40 foram distribuídos aqui para a resistência com a mesma DDP, com a mesma intensidade da corrente, perdão. Esse é o exercício número 1. Número 2. As instalações elétricas em nossas casas são projetadas de forma que os aparelhos sejam sempre conectados em paralelo. Como eu falei para vocês, você vai no banheiro naquela hora da noite, acende a luz do banheiro, só acende do banheiro. Se fosse em série, acenderia a casa toda. Tá? Então, analisando aqui, está entrando 18 volts aqui para uma resistência de 3 ohms aqui, na intensidade 1, na intensidade 2, 6, na intensidade 3, 9 ohms. Dessa maneira, cada aparelho opera de forma independente. A figura mostra 3 resistores conectados em paralelo. Desprezando a resistência dos fios, a ligação, o valor da intensidade da corrente em cada um deles é muito simples, não? Então, vamos chamar assim, ó. U aqui, gente, é total. Então, U é igual a resistência 1 vezes a intensidade 1. Depois aqui, o U que é igual a resistência 2 vezes a intensidade 2. E por último, aqui embaixo, U que é igual a resistência 3 vezes a intensidade 3. Ok? Então vamos lá. No primeiro exercício aqui, ó, a DDP é 18, vai atravessar, tá, a intensidade da corrente I1, enquanto a resistência 3. 3 vezes I1. Passa dividindo, isso vai dar 6 amperes, né? 3 vezes quanto dá 18? 6 amperes. 18 é igual, resistência 2 são 6 ohms vezes a intensidade da corrente I2. 6 vezes quanto dá 18? Então, I1 vai dar 3 amperes. E por último,
18 é igual, resistência 13 é 9, vezes intensidade 3. 9 vezes quanto dá 18? Passo dividindo e 3 vai dar 2 amperes. Ok? Essa alternativa corresponde à letra B. 6, 3 e 2. Na página seguinte, 96, um gráfico, né? Sempre aparece gráficos, né? Um circuito elétrico é composto por um conjunto de dois resistores de mesma resistência R. Uma bateria regulável V. Ao medirmos a corrente elétrica em função da tensão aplicada, obtemos um gráfico representado na figura abaixo. No eixo Y, o eixo vertical, o eixo das ordenadas é a tensão dada em volts. No eixo X, no eixo horizontal, o eixo das abscissas, a intensidade da corrente dado em amperes. Pegue dois pontos quaisquer aqui, gente. Eu pego um ponto bem simples, esse ponto aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou fazer aqui uma figurinha. Então eu tenho 15 amperes para, ó, 60 volts. Vou botar aqui, ó. Então a voltagem 60 volts para a densidade da corrente de 15 amperes. Assim nós pegamos dois. Poderia pegar qualquer um, desde que seja, você tenha certeza que não tem nenhuma imperfeição, nem um pouquinho para cima nem para baixo. A letra A. A parte do gráfico determina a resistência equivalente do circuito. Bom, isso fica aplicando a primeira lei de Ohm. DDP é igual a resistência vezes a intensidade. DDP é 60, resistência não sei, que é o que eu vou calcular, a intensidade é 15. 15 vezes quanto dá 60? Isso vai dar 4 ohms. Letra A concluída. Letra B. Sabendo que nesse circuito as resistências estão em série. Então, série R mais R, 2 R's, ok? Determine qual seria a corrente elétrica do circuito cuja tensão aplicada fosse 12 volts, nova DDP, conectada a essas resistências colocadas agora em paralelo. Então, se o somatório dela deu 4 ohms e estão em resistência, estão em série, então é 2 R para cada um, concordam? Como estão em paralelo, vamos desenhar aqui mais ou menos um circuitinho, bem básico, circuitinho em paralelo. Aqui mais ou menos aqui assim, potencial maior, potencial menor, faz um grandão assim, um pequenininho. Então aqui, gente, é 12 volts. Como estão em paralelo, vou fazer um aqui e um aqui, ó. Então são 2 ohms. Como é que eu sei 2 ohms? São 4 aqui. Se estavam em paralelo, se estavam em série, são 4, né? 2 de 2. Colocou em paralelo, 2 de 2 também. Só que em paralelo, gente, 2 de 2 vai dar meio, né? Vai metade de cada um dele aqui. Então vai dar 1, na verdade, né? Então, aplicando a segunda lei de Ohm, primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes o I. Agora o U com 12 volts. Tá? A resistência em paralelo 2 por 2. Então a resistência em paralelo, equivalente em paralelo aqui vai dar 2 por 2 vai dar 1. 1 ohm. Então aqui vai ficar 1 vezes o I. É o novo I que eu quero. I vai dar 12 ampere. Ok? Tranquilinho, não? Agora o número 4. A figura mostra a associação mista de resistores ômicos. Resistor ômico, aquele resistor que estabelece, né, meia lei de Ohm. Havendo entre os extremos A e B uma diferença potencial de 100 volts. Olha o nosso Uzinho aqui. O valor de X em ohms, quer saber a resistência, na verdade, né? Para que a intensidade da corrente total seja de A e B seja 2 amperes, então esse é nosso Izinho, vai ser quanto? Então, estabelecemos aqui a relação de Ohm. U é igual a R vezes o I. U nós sabemos que é 100. O R a gente vai fazer mentalmente, ó, sem muito escrito. Ó. 2, 2
em paralelo. É o mesmo daqui de cima. Ó. Então aqui vai dar 1x ou apenas x. Então x mais 1x, 2x, mais 3x, 5x. 5x é a resistência, vezes 2 amperes, que é a intensidade da corrente. Então, matemática elementar. 100 igual 5x vezes 2, 10x. 10 vezes quanto dá 100? 10 vezes 10, né? Então, x aqui vai dar 10. 10 ohms. Alternativa letra B. Acho que está tudo tranquilo, né, gente? O último exercício, da página 96. Um indivíduo sofreu uma parada cardíaca quando tocou uma haste metálica presa ao solo. Pela análise do ambiente, a DDP que atravessa a haste A e de onde ele posicionou a sola do seu pé, B, é de 127 volts, que nós temos em casa normalmente, causada por instalações elétricas subterrâneas que não tinham manutenção há muito tempo. Sabendo que a resistência elétrica de cada perna vale 1 kΩ, então as pernas aqui eu tenho 2 kΩ. Só que nós percebemos aqui, gente, que a perna está passando apenas um circuito, né? Então o R3 aqui é um só. Fiz errado aqui, gente, perdão. Aqui é um só. Tá? Cada braço é meio kΩ, aqui ó, para ambos. 0,5 kΩ, tá? E o seu tronco inteiro, ombros, quadris, 1,5, que é o R2, 1,5 kΩ. Ou seja, sempre que tiver a expressão quilo, é multiplicada por 1000. Então aqui são 500, 1500 e 1000. A intensidade da corrente que flui em seu corpo foi de aproximadamente... Será que é possível matar? Eu tinha uma tabelinha que eu passei para vocês. Então, ou seja, o percurso executado pela corrente elétrica estabelece uma resistência equivalente dada por resistência equivalente, vai ficar o somatório do R1 mais o R2 mais R3. Braço, troncos e pernas. Então, a resistência equivalente... Somatório dos R's, então ficou 1 kΩ mais meio kΩ mais 1,5 kΩ. A resistência equivalente vai ficar 1 mais 1,5, 2,5 mais meio, isso vai dar 3 kΩ. Confere? 3 kΩ ou ainda 3.000 ohms. Ok? Queremos saber a intensidade da corrente. Minha lei de Ohm, intensidade da DDP igual a resistência vezes a intensidade da corrente. DDP 127, resistência são 3.000, vezes a intensidade da corrente. A intensidade da corrente vai dar aproximadamente 127 dividido por 3.000. Isso vai dar aproximadamente 42 milésimos de ampere. Ou ainda posso escrever aproximadamente 42 vezes 10 a menos 3 amperes. Por quê? Esse menos 3 aqui é milésimos, tá? E é igual a aproximadamente 42 miliampere. Então, alternativa que responde a letra B. 42 miliampere. Ok? Lembre-se do TC, forte abraço, até a próxima aula.